No projeto do livro A Gestão do Amanhã, obra de minha autoria, com José Salib Neto, nós resolvemos entrevistar diversas personalidades brasileiras que têm uma visão complementar, que agreguem valor ao conteúdo do livro. Nesse talk show exclusivo que nós produzimos agora foi com Marta Gabriel. A Marta é uma das precursoras no Brasil em trazer a sua visão da academia para o mundo dos negócios, da transformação digital. Uma craque. O papo foi incrível, né, Salibão? O que mais te chamou a atenção nessa conversa com a Marta? Muito. Ela é uma acadêmica que conseguiu fazer sua própria transição, né? Porque enquanto a gente vê no mundo hoje a dificuldade dos acadêmicos, né, não só no Brasil como no mundo todo, né, ela conseguiu fazer, quer dizer, ela transita muito bem nesse mundo de realidade virtual, né, de robótica, de inteligência artificial, está fazendo pós-doutorado agora em inteligência artificial. Então, no fundo, que me chamou muito a atenção, né, é a questão das habilidades, aquelas habilidades que a gente fala tanto as novas livro, habilidades do líder. Exatamente, e principalmente naquela da tecnologia, né, que se você vai ter que fazer, se você tem que entender de inteligência artificial, você vai ter que brincar com o robô, vai ter que saber fazer o que o robô faz, tem que botar a mão na massa. Learning by doing. Learning by doing, não é mais learning by reading, né? Ou learning by watching, né? O professor, não é verdade? Exatamente, excelente. Nós abordamos muito essa temática da educação, ficou instigante, papo provocativo, tenho certeza que você vai adorar. Então vamos assistir o talk show com Marta Gabriel. Olá! Nesse talk show, que são vídeos que nós produzimos relacionados ao livro Gestão do Amanhã, eu, José Salib Neto, os autores dessa obra, temos mais uma convidada para lá de especial, né, Salib? Pois é, Marta Gabriel, uma referência no mundo digital, né? Não só entrou pelo marketing digital, mas está indo muito além, né, Marta? Está indo aí para robótica, né, para ciências todo o ambiente, complicadíssimas, que tem muito a ver com o nosso livro. Sem né? dúvidas. Marta, para nós é uma honra tê-la conosco. Toda minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não, para nós, a Marta ela tem na sua trajetória um predicado muito raro em se tratando do mundo corporativo. Ela soube fazer como muito poucos, a trajetória, o trânsito entre o acadêmico e os negócios. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, Exatamente. Né, por isso que eu digo que é raro, Salib. E essa, inclusive, já para passar a bola para você, Marta, é uma das nossas principais crenças. Nós destinamos um capítulo inteiro do livro falando sobre os desafios da educação. E uma das nossas críticas que nós fazemos é justamente essa cisão que existe hoje entre a academia e os negócios. E, na realidade, o virtuosismo está no encontro, né, Marta? Exatamente. O mercado, ele traz as demandas, inclusive, para que habilidades que a educação tem que desenvolver. Exatamente. Eu digo que a gente educa para o mundo que a gente tem, para o mundo que está surgindo. Então, o grande desafio da educação é conseguir dar conta do mercado. Como é que você isola uma coisa da outra, né? A gente vive nesse ambiente. E a outra coisa que é um desafio hoje, com essa velocidade que a gente tem de transformação, a gente não consegue mais planejar. Planejar é uma coisa bastante complexa porque você não tem como ver lá na frente. Sim. Então a gente começa a ter que se preparar com muito mais propriedade de pensamento crítico, muito mais questionamento, coisas que diferenciam a gente de robô e de computador e que a gente não está ainda preparado e alinhado para fazer. Então é muito complicado, eu acho, hoje essa união que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Tem que fazer de qualquer jeito, né, Salib? Esse é um dos pontos críticos, né? Aliar a educação formal com educação constantemente, mais organização e mais universidades, né? Pois é, a gente com certeza vai voltar nesse tema da educação, né, Sandro? Mas em vez de a gente começar pelo final, vamos começar pelo começo, né? da questão do pensamento, né? Porque a gente não chega na educação sem falar do pensamento linear, sem o pensamento exponencial, né? Exatamente. Então a gente queria que você comentasse um pouquinho, Marta, dessa questão, porque a gente viu empresas ícones, né? Como a Nokia, como Blockbuster, Kodak. como a Kodak, como a Motorola e a Sony, que continuam, né, operando, mas que não tem aquele brilho do passado, porque talvez tenham se perdido um pouquinho no mundo pensamento linear versus pensamento exponencial. E tenho certeza que elas vão logo seu caminho.
Então, comenta um pouquinho sobre isso. Ótimo, comento sim. Conforme a gente está tendo essa mudança, e até é legal porque a gente fala muito do Ray Kurzweil, né? Mas um dos primeiros caras que perceberam que a gente estava tendo essa transformação em velocidade era o Buckminster Fuller. Ele começou a fazer a conta de quando que o mundo começou a acelerar, desde sempre. E aí ele fez uma conta que do ano 1 da era cristã, quanto tempo que demorou para dobrar a informação no mundo? Demorou 1.500 anos. 1.500 anos. A segunda vez que dobrou foi mais 250 anos. No início do século passado era cada 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial era cada 25, agora é cada ano, e a gente até 2020, por causa de inteligência artificial, etc., vai dobrar todo dia. Então, nesse cenário, essa é a previsão que tem IBM e outros ambientes, né? Então, nesse cenário, o que a gente tem? Um crescimento exponencial de tecnologia e de conteúdo, uma complexidade gigante, porque esse crescimento exponencial da tecnologia também tem o crescimento exponencial seguindo logo abaixo da sociedade, depois os negócios correndo atrás e, por último, política correndo atrás de todo esse restante, né? Então, a gente tem uma complexidade maior. E qual é o grande problema disso? A gente não teve educação para lidar com a incerteza e essa velocidade de mudança. Me fala, eu nunca vi, a gente está vivendo um apagão de talentos, e eu nunca vi tanto curso de MBA, curso de MBA para tudo quanto é lugar. Tanta educação. Aí o que eu pergunto sempre, eu falo assim, me fala uma escola de negócios do mundo que educa as pessoas para os negócios do futuro. Pois é, isso nós falamos, né? Não é? A gente, o título do capítulo é Será que a educação está falida? O sistema de educação hoje está falido? A gente usa, inclusive, uma daquelas dados da pesquisa do Fórum Econômico de Davos, que mostra que o conteúdo do primeiro ano de qualquer curso universitário hoje, no quarto ano, 50% está obsoleto. Já não serve para mais nada. nada. E agora, né? Então, nesse cenário, como as escolas preparam a gente para negócios que já existem, as escolas ensinam a planejar, quando a gente não consegue... O planejamento hoje, ele é muito mais big picture, tem que ser mais big picture, e ter no curto prazo só o detalhamento para alinhar. A gente não faz isso, a gente está acostumado a planejar ainda. Quantas empresas perdem um mês para fazer planejamento trimestral, análise de budget? A outra questão que a gente tem, como muda tudo muito rápido, e as oportunidades surgem em áreas que não existem ainda nas empresas. Então, eu sempre pergunto isso, né, para aluno de MBA. Me diz como que vai fazer o budget para o ano que vem. Normalmente, o budget é alocar recursos nas áreas que já existem. Exatamente. E não nas oportunidades que estão surgindo de áreas que não existem. Então, isso tudo é uma transformação gigante, não só no modo de ensinar, mas no modo de pensar. No sistema de pensamento. De pensar, de preparar as pessoas, né? E até tem uma crítica com relação a isso, a nós mesmos. Sim. Porque a gente que já se formou, que já está aqui, que já fez MBA, etc., a gente tem que se reeducar todo dia. Para mudar o pensamento também. E como é que você educa um professor? Né? Então... um professor no Brasil e um professor nos Estados Unidos. Porque a questão o nosso foco tem sido escolas de negócio, né? Nós temos absolutamente certeza que a maior parte dos cursos que são dados dentro das escolas de negócio já não serve mais para o mundo atual. Todo, no mundo todo. No mundo todo. E nos Estados Unidos, eu estava falando com o Kotler agora em janeiro, quando eu estive com ele, e a gente falou da questão do tenure, né? O tenure que todo professor americano, o grande objetivo de vida dele é pegar o tenure. A hora que ele pega o tenure, ele está garantido com aquele emprego pro resto da vida. Vitalício, né? Ele fica um professor vitalício. E o Kotler falou, isso faz com que ele fique obsoleto, né? Ele não consegue se desenvolver. Mas é o mesmo cara que vai dar aula para os alunos, está entendendo? Então, olha que coisa, o aluno chega cheio de vontade de aprender, cheio de esperança. Aí você tem um professor totalmente desconectado, né? Então, a crise não é só no Brasil, é no mundo todo, né? As escolas de negócio perderam muito a sua relevância. Perderam. Né? Eu fiz 2 cursos nesses cursos da Sloan, do MIT. Eu fiz 4, na realidade, 2 eram de neurociência, mas um deles era sobre inovação, gestão de inovação. E eu fui para fazer a comparação com o que eu já faço, né? Perfeito. E aí, as referências eram Toyota, processos... Eles não chegaram no digital. Para mim, que lido com digital, ok, mas os outros executivos que estavam no curso, mas a gente não vai falar do digital. Teve um outro que eu fiz que é para organizações velozes. Eu fui para... Vamos ver o que você faz para acelerar processos, que isso me interessa muito. Foi no MIT, não? Foi no MIT. No MIT. De novo. De novo, no MIT. Aí na Sloan, né? Aí eu fui, uma manhã foi Design Thinking, outra manhã cultura corporativa, uma tarde foi processos, que a gente aprende na escola de engenharia,
Eu falei, mas e onde que está a parte do veloz? Onde que está a parte do veloz, que é o que interessa, né? Então, você vê que é muito difícil a universidade acompanhar o ritmo do mercado, até por causa daquilo que você falou, que é professor que às vezes está descolado do dia a dia do mercado. Ou o departamento inteiro dele, né? Exatamente. E aí ele fica num universo à parte. Uma cisão. Né? Uma cisão. Ô, Marta, e nesse sentido, esse mesmo mal que assola a academia, assola o mundo corporativo. Você trouxe uma visão que é bárbara, que nós mencionamos inclusive no nosso livro, que uma das formas para ver realmente se a empresa está preparada para o futuro é como ela aloca budget. Isso, exatamente. E isso que você mostrou, nós mostramos uma pesquisa da Bain Company que mostra que a maior parte das organizações aloca budget para as mesmas linhas de investimento ano após ano. Isso. Né? E as novas linhas. Então, quer dizer, o mal me parece que ele é endêmico. E você trafega muito nas organizações com o seu trabalho como consultora, mestre, professor e tal. Como você vê o status atual das organizações e qual que é sempre a recomendação que você faz para que haja uma inserção mais adequada a esse novo contexto, Marta? Ótimo. A primeira coisa que eu acho que vocês concordam comigo e qualquer empresa que já digitalizou concorda, tem que vir da alta gestão. Tem que vir da alta gestão. Tem que vir da alta gestão. Se o primeiro gestor top não se digitalizar junto com o board, não adianta você tentar fazer ações isoladas. Movimento por baixo. Tem que ser top-down. Tem que ser top-down. Não tem como, porque se você não tiver o top-down, você não semeia e você não tem autoridade para fazer acontecer. A gente sabe que inovação não é fácil. Sim. É isso de sair da zona de conforto. Você o resultado ele é incerto. Então, se você não tiver apoio da alta gestão para conseguir fazer isso, você não consegue transformar em sistêmico. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, tem que ter mudança de mentalidade geral. Então, vou dar um exemplo com a parte de processos, né? Voltando até para a questão que o Salib falou. Quando você tem um mundo linear, é muito fácil para a gente ver causa e efeito. Então, se eu estou com fogo perto de uma bomba de gasolina, vai explodir. É fácil, todo mundo enxerga isso. Quando você começa a ter processos complexos, que aí você começa a ter muito mais coisa dependendo de coisa, você não enxerga mais o que uma coisa afeta na outra. E se você não tiver mapeamento dinâmico de processos, e não adianta você fazer uma vez, coloca o catálogozinho lá na organização e esquece daquilo. Você tem que usar sistemas digitais para remapear processos e estar o tempo inteiro refazendo. Então, até eu brinco que as grandes trabalhos de consultoria que eu faço, e minha filha era consultora do BCG também, a gente tem, né, meu genro também. O que a gente faz, na realidade, como consultor de qualquer empresa? A gente reavalia processos, a gente ajuda a refazer processos, as metodologias de processo. Então, o que tem que fazer? O alinhamento disso e escolher uma metodologia para que você faça isso. Pode ser Agile, pode ser Lean, pode ser whatever, mas você tem que ter uma metodologia, tem que ter um método para que você faça com que aquilo seja algo realmente, né, que tenha continuidade, normatizável e escalável. Normatizável e escalável. E que a organização tenha como seguir, não é aquela coisa... Então, errática. Então, nesse sentido, eu acho que o grande desafio hoje da alta gestão é, primeiro, você ter o líder entendendo todo esse processo e comprar essa ideia, e aí ele passar para baixo, escolher a metodologia e fazer a coisa acontecer. Marta, no nosso livro a gente aborda muito a questão da quarta revolução industrial, que a gente acabou de entrar, né? Hoje a gente vê... em 2006, como eu falei na entrevista do Walter, na HSM fez um evento lá, que todos acharam que a gente estava na frente do nosso tempo. Ninguém entendeu nada. A gente botou no evento de gestão inteligência artificial, a gente botou robótica, a gente botou matemática, botou 2006. Nanotecnologia, né? Botou o Ray Kurzweil, que foi o primeiro cara que entrou. Mas a quarta revolução industrial chegou com peso, e ela chegou com tudo, né? E você tem abordado muito a questão, inclusive o seu livro fala dos robôs, né? Isso, você e os robôs, né? É isso mesmo. Muito bacana. Como é que você vê essa quarta revolução industrial, onde a gente tem um número de ciências muito grande, de conhecimentos muito grandes se permeando, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê para um gestor, uma gestora, tratar com esse tipo de coisa? Né? Primeiro, tem que entender o que está acontecendo, né? Tanto que no livro eu gasto 2 capítulos com inteligência artificial e um com robótica, só para desmistificar um pouco. Porque o que está acontecendo? Hoje, não é só essa parte, mas se você pegar a blockchain,
Se você pegar, tem algumas tecnologias que estão transformando o mundo, né? Que é inteligência artificial, robótica, internet das coisas, big data e nanotecnologia. Essas 5 estão mudando a cara do planeta. E aí, se o gestor principal não entender realmente o que é cada uma delas, e quando você fala de inteligência artificial, uma das coisas mais, assim, confusas que acontecem é as pessoas acharem que a gente está com o Exterminador do Futuro, né? A distopia. Então a gente vê Black Mirror e acha que, oh meu Deus, vai acontecer aquilo. O mundo vai acabar. Ou então, tem uma visão que é assim, os robôs vão sempre servir a gente. Não, ou então ao contrário. Os robôs estão aí para servir a gente eternamente, e aí a visão é extremamente utópica de que não tem nenhum risco, não tem nenhum perigo, muito né? Bom. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, que grau que nós estamos? Onde nós estamos nesse cenário? A gente está no primeiro grau de inteligência artificial, que, aliás, está super bom. Hoje você pega um sistema que dirige carro, mas ele só dirige carro. Ele não consegue fazer conta e nem vencer no xadrez. Então, são sistemas especialistas que são melhores do que o homem. Se você pegar o que joga xadrez, ele vence no xadrez. A visão computacional hoje, com os processos de deep learning e a melhoria nos equipamentos que a gente tem de hardware, elas conseguem analisar microexpressões, coisa que nenhum olho humano consegue fazer. Então, os específicos, hoje a gente está nesse grau de inteligência artificial, excelente. Que os específicos são melhores do que a gente, mas são limitados porque eles só fazem aquilo. A gente está crescendo em capacidade de hardware, a gente está há uns 4 anos do computador quântico, provavelmente, e o computador quântico é uma revolução de velocidade, inclusive ameaça de criptografia, porque ele faz tudo muito mais rápido. Quando a gente começa a subir esse grau e fazer cross habilidades, que é que nem o ser humano, aí que a coisa começa a ficar complicada, porque você começa a ter robôs, e a gente começa a ter, e quando eu falo robô não precisa ter corpo, né? Sim, sistemas que começam a competir com o ser humano em outros graus muito maiores do que a gente está falando agora, que é uma habilidade ou outra. Só que ainda assim, são máquinas inteligentes, mas não autoconscientes. Uma das principais questões que a gente tem que ter agora é quem está fazendo inteligência artificial, e a gente tem grandes líderes hoje fazendo inteligência artificial no mundo, como que eles estão preparando a parte de ética e moral desses sistemas, porque ética e moral tem que ser negociável. Por que isso é importante? Porque quando a gente chega nesse grau, a gente deve passar, dentro de 10 a 15 anos, para o grau da autoconsciência nas máquinas. E quando isso acontecer, é tudo estranho, porque o discurso de que a gente vai escravizar as máquinas é antiético, porque se eles são autoconscientes, eles são outro ser no planeta que está convivendo com a gente, ok? Então, esse discurso já está errado. E se eles não forem éticos, eles vão acabar com a gente. Escravizando a gente. Exatamente. Não vão querer escravizar, porque a gente não vai servir para nada. Eles vão exterminar. Que nem a questão da formiga, né? Você não pisa numa formiga porque você é ético, ou porque você acha, para que eu vou matar aquela formiga? Ela não me fez nada. Ética, perfeito. Aí você morre. Então, tem N questões hoje que estão balançando, e a gente precisaria discutir muito mais forte como sociedade para subir. Com relação à parte de negócios, onde que isso afeta a gente mais profundamente? Com a 4ª Revolução Industrial. Essa revolução que a gente está tendo agora, ela é muito mais cognitiva, e ela afeta não só blue collar, mas também white collar. Só que os white collar, quando eles têm educação bastante alta, eles rapidamente se realocam. Quando você tem eles com educação baixa, ou que já está para se aposentar e não está nem aí para nada, eles não compram esse processo e acabam não tendo timing para colocar na empresa. Mas, de maneira geral, o white collar tem educação alta, ele acaba se reestruturando. O pessoal que é blue collar, aí que está o problema, porque eles acabam sendo descartados, e hoje, para você resgatar, é muito mais esforço do que nas revoluções anteriores, que eram muito mais de músculo. Então, tem estudos que mostram que quando você faz a transformação de robótica no nível atual que está agora, o pessoal que tem educação cria mais emprego para eles. Sem dúvidas. E eles conseguem desenvolver muito mais capital. Os que têm pouca educação não só perdem emprego, mas os que continuam empregados, o trabalho fica cada vez mais boring e ganham cada vez menos. E isso é um problema especialmente para países que nem Brasil e Estados Unidos. Se você pegar a Alemanha e pegar Israel, que são países que a educação do povo é muito alta, e eu estive lá recentemente numa missão de negócios, onde entrou a inteligência artificial, é provado que aumentou a quantidade de empregos e aumentou a produtividade e os resultados. Agora, quando você pega países que nem Estados Unidos e Brasil, que metade da população tem um grau de educação, no Brasil mais do que a metade, né, bastante precário, você não consegue resgatar, e esses caras acabam indo para sair no mercado. Na franja mesmo, né? Porque não... E isso pode causar... Então, tanto que você sabe qual é a grande ameaça da revolução da inteligência artificial?
não é mais as máquinas quererem esmagar a gente. É nós mesmos nos matarmos, porque as pessoas começam a ficar deslocadas e sem trabalho, e você gera uma revolução econômica. Marta, isso que nós insistimos na nossa obra está acontecendo aqui e agora. Né? Às vezes, como você disse, tem uma visão meia ou utópica ou distópica, né? E na realidade é só ver o que está acontecendo hoje, atualmente, com as operadoras de call center, com os operadores de call center. O chatbot está eliminando esse trabalho e dificilmente alguém vai arrumar essa mesma ocupação, porque se tornou desnecessário. Exatamente. Por isso que é tão importante nós alertarmos a todos da necessidade de absorver esse conteúdo, entender onde estamos, entender como se preparar para tal, porque vai impactar a todo mundo. É isso mesmo, né? Sandro, um dos capítulos do livro fala muito da questão do profissional, ele ter que entender de tecnologia, né? Muito bom. Antigamente a gente passava para o cara do TI, chamava o cara do TI, ele resolvia tudo, né? Hoje quem não entende, né, até um certo grau de profundidade todas essas ciências, tecnologias que estão vindo, você corre o risco de não existir mais como empresa. É o equivalente ao analfabeto. E como pessoa, você ficou obsoleto como profissional, né? É o equivalente ao analfabeto do passado, né, Salih? Porque é óbvio que não é necessário você entrar num nível de profundidade científica, mas é necessário ter um nível de consciência importante para poder modelar isso no negócio, né? É você se letrar naquilo que é o novo código de sucesso. Eu sempre falo que assim, a gente está falando hoje de Big Data, de explosão de conteúdo, mas a gente já teve na história da humanidade vários períodos em que a gente não deu conta do conteúdo e a gente teve que evoluir. Então, você pegar a oralidade... Por que o homem, a fala, ela é um hackeamento do nosso sistema respiratório e digestivo, né? A gente tem essa tecnologia embutida na gente que a gente hackeou. Sem a fala, sem a oralidade, a gente não conseguiria ter agricultura, que estruturou o desenvolvimento humano. Quando a gente começou a ficar too much conhecimento para você transmitir na oralidade, a gente entrou num processo de Big Data que a gente inventou a escrita, que é o código que já leva a gente para um outro grau de abstração. Perfeito. E vai no tempo e espaço. A escrita chegou num grau que ela não era suficiente para representar todas as nossas necessidades. O que a gente fez? Código computacional. E agora a gente está no algoritmo, que é o quarto grau. Então, a gente entra, não é a primeira vez, né? Eu gosto, o que é legal da gente estudar é isso, né? Isso. Você começa a fazer, a gente já passou por isso e a gente acaba arrumando algo que faz com que a gente dê... Agora, quando você pensa nisso, o que você deu para dar esse degrau e subir, quem abraçou, evoluiu. Quem não abraçou ficou para trás, ficou alienado. Então e tudo isso volta-se na educação, né? Porque tudo volta na educação. Volta na educação. Enquanto isso não era importante, o que era importante era a estratégia, era marketing, tudo era ensinado na escola, né? Hoje, nas escolas de negócio, não são, essas questões não são ensinadas. Não são exploradas. E nas empresas, menos ainda, né? Por exemplo, o departamento de treinamento estava acostumado a fazer programa de gestão, técnicos, de gestão, de liderança, de trabalho em equipe, de negociação. Hoje essa turma vai ter que ensinar outra coisa. Agora eles estão preparados para isso? Se a gente pensar, você milita nesse negócio, né, Marta? Todo o conjunto de desenvolvimento de cursos, programas corporativos são justamente orientados a tudo que está sendo substituído pela máquina. Isso, exatamente. Né? Você tem que ensinar a pensar. Tem que ensinar a pensar, a reaprender. Eu falo que tem os 3 E's que separam a gente do robô. Do robô. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, por uns 20 anos a gente está salvo se a gente usar esses 3 E's. Mas depois, né? Bom, depois a gente discute isso. Que é ética. Ética depende de negociação aí depende da gente conseguir transmitir isso ao longo. Ética, emoção e empatia. São as 3 coisas que o robô vai demorar mais para conseguir fazer. Interessante, né? São essas 3. Assim, o Jack Ma falou um pouquinho disso. Tem um vídeo do Jack Ma incrível, falando das competências do... Porque é uma iniciativa do Jack Ma, inclusive, na China, de uma nova escola que ele criou, né? E a gente fala tanto dele no nosso livro, né? Do Alibaba, né? Muito, do Alibaba, Alipay. E é muito interessante nessa lei, porque você sabe, Marcia, estava falando, nós começamos o nosso livro com uma linha do tempo da gestão. Ah, que legal. Né? Nós começamos o nosso livro com uma linha do tempo da gestão, porque aquilo que você comentou, eu tenho de entender a minha origem, da onde eu vim, da onde veio toda essa formação do pensamento gerencial mundial, para saber, eu vou partir para onde, como é que nós chegamos na quarta revolução. Tem, assim,
tem pessoas que acreditam que de repente essa quarta caiu, né? Que não existe a terceira, a segunda e a primeira, exato, né? Que ela apareceu de paraquedas, e não foi isso. Exato. Ela foi resultado de uma evolução. Exato. E a história da gestão era muito contada em termos do que esse autor falou em que ano, do que ele é o autor, e não nos acontecimentos sociais que geraram essa maneira. Esse é o nosso grande insight. A nossa tese é que o mundo corporativo ele reflete mudanças sociais. Lógico. Então, que tal nós analisarmos quais são as grandes teses da gestão e foram influenciadas pelo quê? Ah, que legal. E aí nós chegamos aos dias de hoje, essa ebulição na sociedade, ela justifica a quarta revolução industrial. Lógico. E como nós vamos nos portar nas organizações, né? E aí nós paramos, falei assim, nós não podemos parar por aqui, era um artigo. Era um artigo. Aí nós continuamos e fizemos o livro. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que é um presente para todos. Olha só, para a gente afunilar nosso papo aqui, eu tenho me desperta uma curiosidade grande em cima de tudo que você está estudando, né? Você já trouxe aí algumas tendências, perspectivas muito claras, pioneira, né? Pioneira. Não, e quando continua... E continua em cima, né? Nesse nível, assim, você está lá com o CEO. O CEO te chamou. E você viu lá que, né? Qual que é o conselho mais precioso que você dá para esse empreendedor, para esse CEO? Fala, meu amigo, faça isso. A primeira coisa que eu falo é assim, tecnologia, você não consegue aprender ou mudar a mentalidade sem usar. Eu brinco, tecnologia é que nem honestidade, quem não tem, não sabe o que é. Você nunca vai entender o que é o Twitter se você não usa o Twitter. Você nunca vai entender um tablet se você não usa um tablet. Você nunca vai entender o que é inteligência artificial se você não estiver mexendo com robô. Você não vai. Então, umas coisas que eu brinco, que eu falo para todas as empresas, né? Tem alguns diagnósticos que eu faço quando eu faço consultoria, que é como que você olha para fora, como que você olha para dentro e como que você olha para áreas que não são as suas áreas de atuação, para você ter insights, né? E aí, toda empresa hoje deveria ter um lab. Hoje você compra drone por $50, você compra... Motor 2, né? Você compra... Eu tenho, como eu estudo neurociência também, eu tenho aqueles negócios que aqueles aparelhinhos que custam $100, que você consegue medir atenção e concentração. Com isso, você faz testes, vê onde que você pode aplicar. Que nem eu falei, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas a gente tem como testar as coisas que estão aqui, os cenários, e ver para que... Então, para ter insights, é mão na massa. Então, hoje... Learning by doing. Não tem como, na complexidade, se você tentar, quando a gente pensa na complexidade, para você vencer a complexidade tem que ser degrau por degrau. A gente não consegue ver o fim da escada. Sim. Quando você sobe um degrau, você consegue enxergar mais degraus. E assim vai. Como que eu vou subindo os degraus? Vencendo patamares, utilizando as coisas que estão aí. Então tem uma frase do Buckminster Fuller, bom, eu adoro ele, né? Você já viu que eu adoro ele. O cara é genial, ele que fez a patente do domo geodésico. O cara era genial, era assim, um dos pensadores que eu mais adoro do século passado. E ele falava assim, se você quiser mudar a mentalidade das pessoas, não tente ensinar nada a elas. Dê um novo instrumento que mude a mentalidade delas. Quando você usa um novo instrumento, isso foi assim na história da humanidade inteira, você muda a mentalidade. Então, para você mudar a mentalidade de um gestor, ele tem que pôr a mão na massa, ele não pode só ficar ouvindo o que está acontecendo. E tem que, pegando, que nem todos vocês, né, quem está assistindo a gente, provavelmente nós aqui todos, a gente lida com a complexidade. Sim. Complexidade, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma coisa por vez e fazer constantemente, né? Faz, vê o impacto que isso teve, faz e dá sequência. Então, o meu conselho é sempre esse, é mudança de mentalidade. E sabe como é que eu testo? Para saber se uma pessoa tem mentalidade digital ou não? O meu teste Marta Gabriel. Eu dou um problema para a pessoa e eu vejo como que ela resolve. Se ela perguntar para outra pessoa, ou se ela for atrás de coisas analógicas, ela não tem mentalidade digital. Se ela fala assim... será que tem um aplicativo para isso? Porque toda vez que eu tenho um problema, eu penso assim, deve ter um aplicativo. Alguém já teve esse problema, né? E eu confio muito mais em achar um aplicativo do que perguntar para alguém que está do meu lado. E aí, então eu falo assim, vamos testar. Essa migração. Essa migração. É da pessoa tentar... Mindset, né? Mindset. Tem alguns estudos, Deloitte, McKinsey, de todas essas organizações, que as empresas que são digitais, que estão tendo resultado realmente master digitais, né? Não só instrumentalização. Elas têm essa mentalidade digital, toda a força, né, todas as equipes, elas primeiro pensam como que eu resolvo isso com alguma coisa digital, como é que eu resolvo isso em alguma plataforma, para depois, quando não acha solução nisso, ela acaba utilizando as soluções tradicionais. E aí é onde aparecem as oportunidades, né, porque se você não achou aquilo,
você acaba desenvolvendo, porque você fala, uau, isso aqui é uma oportunidade legal para fazer. Incrível. Marta, eu conheço você já há alguns anos, né? Desde das suas aulas na HSM Educação, você era coordenadora do MBA de Marketing, né? E a Marta, ela foi pioneira no marketing digital. Sim. E assim ela ficou conhecida, talvez até ficou conhecida muito tempo por isso, né? Hoje a gente vê uma Marta em outro nível, né? Uma evolução impressionante, né? Do que eu conheci lá atrás. E essa mudança que as pessoas vão ter que fazer, porque não adianta você mudar a estratégia de uma empresa se você não muda você mesmo, né? Conta um pouquinho da sua evolução, do que você pode ensinar para as pessoas a desenvolver novas habilidades que a gente fala no nosso livro, na parte de liderança, né? Tem uma coisa, Salib, que é muito da minha personalidade, mas que eu acho que pode talvez ajudar as pessoas. Quando eu vejo alguma coisa que eu não sei, eu vou estudar, né? E isso foi desde lá de trás. Velha leitura, né? É a minha formação de engenharia, e tanto que, por que eu fui fazer artes? Para entender mais o ser humano. Porque eu fui fazer marketing, né? Até eu fiquei mais conhecida com a parte de marketing digital, mas na realidade a minha atuação era mais com negócios de maneira geral, e que eu comecei a escrever nessa área, né? E quando eu não sei, eu fui fazer, já tenho doutorado, eu fui fazer curso, que é curso de especialização no MIT, né? Agora eu estou começando o pós-doc na Poli, na área de inteligência artificial. Então, quando eu não sei, eu vou estudar. Quando eu não sei algo, outra coisa minha, eu tenho uma curiosidade gigante por tudo que está acontecendo de novo, isso me atrai. Então eu brinco que nem eu viajo, né, minhas férias, o pessoal vai para ir para a praia, eu vou para saber da cultura daqueles lugares. Eu faço uma comparação muito forte entre, eu fico prestando atenção nos países, como que os governantes atuam, né? Então se você pegar, por exemplo, países árabes, eu já visitei uma grande maioria deles, como já visitei Israel também. E aí eu comparo, se você pegar entre os Emirados, por exemplo, tem Abu Dhabi e tem Dubai, que os líderes são extremamente visionários e eles transformaram os dois países em algo que estrategicamente é fantástico para o mundo. Os outros Emirados estão na Idade da Pedra. Você pegar, eu começo a comparar isso com Jordânia, começo a comparar isso com Egito, e aí você começa a ver quais são as estratégias de países, os nórdicos, Singapura, você pegar o Panamá de uns anos para cá. Então, enquanto as pessoas viajam para isso, eu tenho isso. A cultura. Eu vou atrás de ver qual a estratégia que esse cara fez, né? Então também tem essa coisa que me move muito forte, mas assim, é perfil, o que eu ligo é para isso. Mas a minha diversão ter aula agora de instigação, né? De inquietude. De inquietude. Né? Como é que você desenvolve a inquietude nas pessoas? Pior que vai ter que ser isso mesmo. Tem que ser, Salib, porque tudo bem que é um perfil, mas é isso, né, Salib? Não tem muito jeito. Não tem jeito, você não consegue ler como ficar inquieto, né, Sandra? Você tem que fazer fazer alguns exercícios. É algo que vem de dentro, né, Salib? Assim, Mas sabe o que eu acho? Olha o desafio da educação, né? Mas eu acho que a cultura, então, é um desafio para a educação, porque eu acho que a cultura, ela pode fomentar, lógico que tem características, mas a cultura pode fomentar esse tipo de... Se você pegar famílias onde os pais são muito criativos, ou que os pais leem muito... Empresas, né, os filhos, exatamente. A cultura pode dar esse... a importância da criação de uma cultura com esse foco. A cultura faz... Tem um slide do Instituto Disney que mostra que, assim, cultura gera comportamentos, comportamentos geram resultados, portanto, cultura é resultado. Então, a gente tentar mudar a cultura, aliás, a base de toda a transformação digital, inovação, etc., é a cultura, né? É a cultura. Acho que podia ter um fechamento melhor, né, Salib, com essa visão que amarra... Privilégio, né, Sandra, para nós, para os nossos leitores, né? Para mim, estou muito feliz de estar com vocês. O nosso livro está ficando cada vez melhor. Pois é, o livro, a parte de audiovisual está ficando tão bom quanto o livro, né? Marta, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? A gente agradece muito, né, Salib, por criar valor no nosso projeto, que é um projeto que a gente fez com tanto carinho, estudando tanto, seguramente. Tudo que nós trazemos aqui tem uma sinergia enorme com o nosso pensamento. E mostra que a gente estava no caminho certo do livro, né, Sandra? A gente está descobrindo que a gente porque realmente, acertou, né, Salib, tudo isso nós refletimos e, como eu disse, é uma honra tê-la conosco. Muito obrigado, Marta. Honra toda minha e tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Tudo que vocês fazem é sucesso e esse também. E é um prazer gigante estar aqui com vocês. Hashtag tamo junto. Obrigado, né, cara? Obrigado. Legal, né? Mais um vídeo da nossa série, mais uma entrevista exclusiva. Se você não sabe, essa entrevista com Marta Gabriel faz parte de uma série de outras tantas entrevistas, então lhe convido, se você ainda não conheceu os outros vídeos, conheça. É um complemento do nosso livro Gestão da Manhã. E compre o livro, né, Sandra? E compre o livro, né? Por favor, aliás, tudo isso está lá refletido no livro, ok? Continua acompanhando a gente, tem muito mais coisa boa aí. Se você ler o livro e acompanhar as entrevistas, fica melhor, né, Salibão? Exatamente. Valeu, até a próxima.